E hoje eu me deu desejo de falar para os irmãos em Neemias. Nós vamos estar muito meditando no livro de Neemias. E o tema é: quem quer ser vitorioso, prepare-se para a oposição. Tema bom, né? Você quer ser vitorioso, amados? Então te prepara. Te prepara, porque a coisa vem boa, graças a Deus. Né? Então, quer ser vitorioso, prepare para a oposição. E nós vamos iniciar lendo Neemias capítulo 1, de versículo de 1 a 3. Gostei dessa letra, boa para a gente ler. Gostei também do Pix, que vocês mudaram a letra, ficou bonita. O Pix da igreja, essa letra também é muito boa. Vamos ler. As palavras de Neemias, filho de Alcalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca dos de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, as suas portas queimadas. Que situação, né, amados? Que situação estava Jerusalém na época em que grande parte estava disperso por vários lugares e estava ali no Império Babilônico, atualmente em Suzã, né? Então a introdução diz: quem não deseja ser vitorioso e bem-sucedido? Quem não quer ser bem-sucedido? Quem não quer ser vitorioso? Pela própria natureza humana, estamos sempre buscando realizações e vitórias. Esta está em nossa essência, almejar o crescimento e o sucesso. É algo que a gente busca sempre ser vitorioso, desde criança, né? Às vezes tem duas crianças brincando e cada um está com um brinquedo, mas um quer o brinquedo do outro. Aí ele vai porque ele quer o outro, né? Ele quer ficar com os dois brinquedos para ele. Ele quer ter mais do que o outro, muitas vezes, às vezes até em criança, né? Mas, para isso, nós enfrentamos obstáculos, inimigos e opositores. Para sermos vitoriosos, nós enfrentamos obstáculos, enfrentamos inimigos e enfrentamos oposição. E eu te pergunto, quem nunca passou por isso? Quem nunca passou por isso, né? Mas Neemias, amado, ele nos ensina algumas lições que, assim como Neemias foi vitorioso, também nos ajuda a sermos vitoriosos. E a primeira lição que Neemias nos ensina: ele manteve-se na presença de Deus. Quando ele soube da situação que estava em Jerusalém, olha o versículo 4 do texto que nós lemos, capítulo 1. No versículo 4 diz: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele não foi se lamentar, ele não foi reclamar, ele não foi dizer assim: eu estou bem aqui, sou copeira do rei, estou muito bem sucedido, que eles lá se virem. Não, ele pensou na situação da sua nação, do seu povo, e ele colocou diante de Deus a situação. Ele foi orar, chorar, lamentar, colocar diante de Deus. Ele foi orar buscando o Senhor. O choro de Neemias foi uma demonstração de sensibilidade e de força, né? Ele intercedeu a Deus pelos habitantes de Jerusalém. Olha do versículo 5 até o versículo 11, a oração que ele faz, né? Com certeza ele passou algum tempo, foi mais ou menos 3 meses que ele passou orando, mas ele ficou registrado. O Espírito Santo achou por bem deixar registrado essa oração que ele fez. E olha a oração que Neemias fez. Vamos ler alternado? Eu leio um e os irmãos leem o seguinte, do 5 até o versículo 11, diz: e disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos.
Versículo 7. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Mas, se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pela extremidade do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo, e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome, e concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Então ele começa a orar pela nação, a confessar os pecados da nação, a pedir a Deus misericórdia, lembrar do Senhor, das promessas que o Senhor havia feito com eles, que se eles se desgarrassem, se desviassem, mas que se o coração deles voltasse para o Senhor, de onde ele estivesse, Deus os traria de volta. E ali Neemias fica intercedendo pelo povo. Então ele intercede, ele clama, ele busca, ele espera no Senhor. Ele não intercede só e já vai tomando decisões, não. Ele espera pelo tempo do Senhor. Muitas vezes a gente começa a orar e já vai agindo. E às vezes não é agir, é esperar. Temos que esperar, aprender a esperar no Senhor. Quando a notícia chegou, era o mês de Quisleu. A notícia chegou de como estava Jerusalém. E quando ele esteve orando e buscando, já era o mês de Nissan. E no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante do rei dele, eu tomei para oferecer o vinho, ora, eu nunca estivera antes triste diante dele. Então, quer dizer, já tinha passado ali 3 meses que ele estava em oração, em jejum, de dia e de noite, pedindo a direção de Deus, pedindo para que o Senhor intervisse nessa situação. A Bíblia diz, amados, que é pela fé e paciência que nós herdamos a promessa. É pela fé, pela paciência, pela perseverança. Hebreus 6, versículo 12 diz, Hebreus 6, 12. Diz, para que não vos torneis indolentes, quer dizer, negligentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam a promessa. Quer dizer, não vos torneis negligentes, mas sejamos imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, pela paciência, pela perseverança, pela resiliência, que é a palavra mais atualizada hoje, herdaram a fé, herdaram uma promessa. Então, a primeira coisa que Neemias fez, ele orou, ele manteve-se na presença de Deus. Segundo, ele esperou no Senhor. E terceiro, ele planejou estratégias. Neemias saiu à noite sozinho para avaliar o muro em ruínas. Então, quando ele soube da história, da situação que estava, ele falou com o rei, pediu ajuda para o rei concedeu tudo o que ele pediu, ele vai para Jerusalém, chega lá, fica caladinho, não conta para ninguém, primeiro ele vai ver a situação de como está. Então ele planejou toda a estratégia de como fazer, e a Bíblia diz no capítulo 2, do versículo 11 a 16, que ele saiu à noite, capítulo 2, de 11 a 16, cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite, me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, para a porta do montouro, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e a do açude do rei, mas não havia lugar para onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros, voltei
entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabia os magistrados aonde eu fora, nem os que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, e nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então ele primeiro olhou, observou toda a situação de Jerusalém, toda a situação dos muros, fez seu plano, fez as suas estratégias. Eu acho interessante, amados, que aí depois que ele vê tudo, que ele sonda tudo, ele passa a estratégia para a população, passa a estratégia para o povo. E o capítulo 3 de Neemias é um dos capítulos que eu mais gosto, porque a gente vê que todos se juntaram para fazer a obra. Olha o capítulo 3. Então se dispôs Eliabe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, reedificaram a porta das ovelhas. Consagraram-no e assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre de Sem e a torre de Anani. Junto a ele, edificou os homens de Jericó. E aí nós vamos ver que todo o capítulo 3, um ao lado do outro, um próximo à sua moradia. Os filhos de Anani edificaram a porta do peixe, colocaram as vigas e lhe assentaram as portas. Ao seu lado, reparou Meremote, filho de Urias. Aí vem no versículo 5, ao lado deste, repararam os tecoítas e os seus nobres. E assim, todo o capítulo 3, a gente vê que a cidade, que o povo que estava ali, se reuniu num só propósito, num só coração, de que de edificar os muros, de construir os portões da cidade. E ali eles trabalharam juntos, eles estavam juntos, e foi ao seu lado, e ao seu lado, e ao seu lado, e assim toda a construção foi realizada. O que é isso? Planejar estratégia. Em nossa vida também, amados, antes de tomar decisões, temos que planejar. A quarta coisa que ele fez, ele não se intimidou diante dos opositores. Assim que ele começou a fazer a obra, que o povo estava motivado para fazer a obra, logo se levantou, Logo se levantou os opositores. Mas ele não se intimidou. Olha o capítulo 2, versículo 19. Capítulo 2, no versículo 19, diz: porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Já veio lançando injúrias, já veio falando mal. Se nós formos ler também no capítulo 4, de 1 a 3, diz: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que faz esses fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó de pedras que foram queimadas? Estava com Tobias o amonita e disse: ainda que edifique, vindo a raposa, derribará o seu muro de pedras. Quer dizer, além deles criticar, zombar e dizer assim: vocês não vão conseguir nada. E se vocês fizerem alguma coisa, vai ser tão ruim que se uma raposa se encostar no muro, ele vai cair. É assim que o inimigo faz, amados, para tentar nos desmotivar, para tentar nos lançar por terra. Mas eles não deram ouvido. Todos nós enfrentamos os opositores, mas não nos acovardemos diante das ameaças do inimigo. Todos enfrentam opositores, mas não podemos nos acovardar. Olha o versículo 4, 6 do capítulo 4. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para o trabalho. Não adiantou os opositores se levantar, o povo tinha ânimo, tinha coragem, tinha vontade. Neemias também usou de prudência para com o inimigo. O inimigo estava afrontando, estava tentando desmotivá-los, querendo fazer guerra, mas ele foi prudente. No capítulo 4, 5 e 6, Neemias descreve as diferentes armas usadas pelo inimigo. Ele zombava, ele escarnecia, as insinuações que ele fazia. Nós vamos ler apenas o capítulo 4, do versículo 7 a 9, que diz:
Mas ouvindo Sambalate e Tobia, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começava a fechar as brechas, ficaram de sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para vir atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Eles não só continuaram a obra, mas eles continuaram orando e colocou vigias. Eles não se deixaram vencer pelas intimidações do inimigo, mas continuou na luta. Aleluia! Eles permaneceram ocupados na obra. Lá em Neemias 6, capítulo 6, versículo 3, é um dos versículos mais falados de Neemias, que diz, Neemias 6, 3, enviei-lhes mensageiro a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Foi uma emboscada que eles armaram para Neemias, querendo que Neemias fosse se encontrar com ele. Ele falou assim, não, estou fazendo grande obra, não tenho tempo para perder com vocês. Por que eu vou deixar de fazer a obra para estar com vocês? E se ele tivesse ido, talvez ele nem tivesse saído com vida. Mas Deus deu sabedoria, por quê? Porque eles estavam orando, buscando a presença do Senhor. Aleluia. Como Neemias, amados, devemos confiar que o Senhor é a nossa luz. Ainda que um exército se levante, nada temeremos. Devemos confiar que o Senhor está conosco. Ainda que tenha lutas, dificuldades, problemas, tudo aconteça, Deus é maior. Deus está do nosso lado, Ele está conosco. Olha o que diz o Salmo 27, de 1 a 3. Diz, Salmo 27, de 1 a 3. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Aleluia, amados, nós não podemos deixar de confiar no Senhor, ainda que tudo pareça o contrário, ainda tudo pareça difícil, confiemos em Deus, amados. Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa força. E em nossa luta, amada, pelas vitórias, nós devemos estabelecer prioridade na vida. Temos que ter prioridade. Temos que ter prioridade. Buscar projetos para realizar. Peçamos a direção do Senhor. Priorizemos o reino de Deus. Temos que fazer isso. Buscar projetos para realizar. Peçamos a direção do Senhor e priorizemos o reino de Deus. Lá em Mateus 6,33 diz o quê? Mas buscai e a sua justiça. Beleza, os irmãos estão bons de Bíblia, glória a Deus, é isso mesmo. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, isso mesmo, então, que nós devemos. Segundo, devemos usar de discernimento. O homem natural não compreende as coisas espirituais, porque só se discerne espiritualmente. Então, peça discernimento ao Senhor. Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? É isso mesmo que eu devo fazer? É essa direção mesmo que eu estou tomando? Senhor, entra conosco nessa caminhada, nessa jornada. Pai, não desiste de nós. Aleluia. Temos que buscar a direção do Senhor. Não tirar os olhos da bênção. Aonde você quer chegar? Qual é o seu objetivo? Qual o seu alvo? Nós não podemos perder o alvo, não podemos perder o objetivo. Onde nós queremos chegar? Onde está o nosso alvo? Eu me lembro do pastor Eliseu, nova convertida, pouco tempo de crente. Ele falou que nós temos que ter uma âncora e uma linha. Então você pega a âncora e, como se soltasse o molinete de pescar, você joga bem longe. Puxa, está firme, aí você vai na linha, para que você nem erre o caminho e não desista do seu alvo. Chegou naquele alvo, lança a âncora mais à frente, e assim você nunca vai se desviar do caminho e nem vai errar o alvo. Eu me lembro disso como se eu estivesse ouvindo agora ele falando isso. Eu falei, tá, boa ideia.
E as boas ideias nós devemos guardar, né, amado? Nós não podemos esquecer. Então, como cristão, nós temos que ter o nosso alvo, ter o nosso discernimento e não errar. Aleluia. Neemias, ele foi vitorioso porque se manteve focado, não permitindo que nada o distraísse do seu objetivo. Vamos ler Neemias 6, 15 e 16. Voltemos para Neemias, capítulo 6, versículo 15 e 16. Olha, já está no bênção. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Aleluia, aleluia. Antes ele dizia, se uma raposa encostar nesse muro, vai cair. Agora eles reconheceram que o quê? Que Deus os havia ajudado, que Deus estava com eles nessa obra e que eles foram vencedores. Então, aqueles que estavam afrontando e zombando, agora foram os que ficaram com medo, porque viu que a mão do Senhor era com Neemias. Glória a Deus. E nós devemos também, amados, agir por fé, sabendo que sobre todas as coisas, em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores. Em todas as coisas somos mais do que vencedores. Não importa as lutas que nós enfrentamos, as dificuldades que nós passamos, os levantes que vêm contra a nossa vida, as dificuldades, as perseguições, não importa nada, amados. Sobre todas elas, nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Nós devemos usar, amado, todas as armas da fé e não desistir diante das lutas. Saber em quem nós temos crido. Eu sei em quem eu tenho crido e sei que o meu Deus é poderoso para fazer muito mais, além do que pedimos ou pensamos. E eu gostaria de concluir, amados, lendo Romanos 8, de 36 a 39, que diz, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Nada, amado, nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada nos tira da presença de Deus. Não importa o que tivemos que passar, vamos passar confiando em Deus. E se Deus não permitir que nós passemos adiante, é porque chegou a hora da vitória final, da gente passar para estar com Ele na glória, onde não mais pereceremos, onde não mais sofreremos, onde não mais adoeceremos, onde não mais teremos dores, não teremos sofrimento. Glória a Deus. Importante é estar com o Senhor. Aleluia. Eu gostaria, amados, de convidar os irmãos. Eu não sei que luta os irmãos estão enfrentando, não sei que dificuldades os irmãos estão enfrentando, afrontas, se é dificuldades, problemas, que tipo de situação estão enfrentando. Eu sei o que eu estou enfrentando. Não está fácil, mas eu não desisto e nem entrego os pontos. Em nome de Jesus eu não vou desistir. Vamos ficar de pé, amados, vamos colocar diante do nosso Deus as nossas demandas, as nossas necessidades, sabendo que o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais, além do que pedimos ou pensamos. Amém? E que nada, nada, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada vai nos separar do amor de Deus. Pai, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Te louvamos, ó Pai, porque a tua palavra é bússola, Pai. A tua palavra nos ensina, a tua palavra nos mostra que direção, como agir, Senhor.
Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por essa palavra gloriosa. Papai, toma-nos em tuas mãos. Renova as nossas forças, a nossa fé, a nossa confiança. Pai, não deixa que nada venha abalar, Senhor meu Deus, mas que nós estejamos a cada dia mais firmados no Senhor, mais firmados, ó Pai. Deus maravilhoso, Tu és o nosso Deus de vitória. Pai, basta uma palavra, Pai, uma palavra do Senhor, e toda a história muda, Pai, toda a história muda, Pai. E nós aguardamos no Senhor, confiantes, ó Pai, sabendo, ó Deus, que o Senhor é aquele que faz, que o Senhor é aquele que pode, que o Senhor é aquele que age, que o Senhor já levou lá na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades através do Teu Filho. Pai, o Senhor já levou todas as enfermidades. Nenhuma enfermidade, ó Pai, ficou sem estar debaixo do Senhor, da Tua direção. Pai, eu repreendo toda a enfermidade em nome de Jesus, na minha vida, na vida de cada um dos Teus filhos. Pai, as lutas, as dificuldades, os problemas que cada um está enfrentando, Senhor, age com os Teus filhos, dá estratégia, dá sabedoria, discernimento, força para não desistir, sabedoria para continuar, Pai, e ser vitorioso, porque Tu és, Senhor, e no Teu nome somos mais do que vencedores. Abençoa-nos, ó Deus, nos dá a Tua direção, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Glória a Deus.